essa conversa é Então, muito boa, porque essa decisão não depende do Casares, do Muricy, do Belmonte, dos jogadores, é o técnico na hora que tem que decidir se ele vai trocar ou não. Então, nesse momento, é o Carpini. Eu não sei se o Rames Rodrigues foi escalado pelo Muricy ou pelo Casares. Acho que até foi escalado pelo Muricy, o que é um problema a mais. Agora, para fazer uma decisão na beira do campo, é o técnico. E como ele teve tantas outras oportunidades para fazer 5 trocas e não fez, ele hesita no momento, nesse momento. O Mauro lembrou uma situação do Fluminense e eu lembrei muito ontem do Fluminense Inter pela Libertadores no Maracanã, né? Em que o Samuel Xavier é expulso no final do primeiro tempo e o Fluminense fica sem defensor. O Diniz olha 4 de acréscimo. Era diferente, porque não era você ficar 11 contra 11, era você colocar um defensor no lugar do expulso. O Diniz preferiu esperar o intervalo, tomou o gol do Inter. E foi questionado sobre isso. Né? Por que você não trocou? Porque daí ele coloca o Guga no intervalo, já com o gol do Inter. Né? Então, assim, tem decisões que é o técnico que tem que tomar. Né? Então, o Carpini, por mais que ele tenha falado que os jogadores também. Quando ele fala na entrevista que os jogadores também queriam que ele não trocasse, me dá uma sensação de insegurança completa. A escolha do Carpini para esse ano do São Paulo, para esse elenco, até pelos detalhes que o Mauro falou, é mais do que arriscada, né? A começar pela situação do capitão, o Mauro falou do Rafinha. O Rafinha é o fenômeno Dorival Júnior num período que ele fez a mesma coisa com o Felipe Luiz, que quando o Dorival Júnior sai do Flamengo, o Felipe Luiz vira uma figura decorativa, até fala algumas coisas sobre os trabalhos, porque ele não consegue mais jogar num nível competitivo pleno, não consegue mais. E a questão do Rames Rodrigues, ela parece até bizarra, porque jogando no sistema do Carpini, nesse sistema com mais 3 atacantes e só 2, o meio-campo leviano do Juca, é um meio de campo que tem 2 jogadores contra 5. Normalmente é isso que acontece. E aí, vocês vão me desculpar, mas o time do Carpini cada vez mais me parece o time do Rogério Ceni no sistema e nas lesões. É muito jogador machucado, é muita trocação, como diria André Rocha, é muito sistema vulnerável, e aí você enfrenta um adversário, como o Mauro falou, melhor que você, porque tem uma coisa: o Talheres é uma equipe, o São Paulo é um bando. É o bando do Carpini. É um bando de bons jogadores correndo para lá e para cá. Né? o É um Arnaldo, bando. O padrão Arnaldo, que o São Paulo tinha com o Dorival se esfarelou. O São Paulo tinha um padrão de jogo. não, Se esfarelou. eu gostaria de acrescentar um aspecto que a gente ultimamente tem esquecido. Essa coisa das 5 substituições, ela é recente, ela é fruto da pandemia. Como seria se ele só tivesse as 2 substituições tradicionais no futebol pré-pandemia? Ele não Bom, teria feito a troca? não sei, porque ele tem as 5 e normalmente não as faz. Né? Isso. Ontem talvez ele tenha feito porque ele já teve 3 trocas por lesão. Ele não usa. E, na verdade, o Carpini é um técnico da era pandemia. Ele já é um técnico da era 5 substituições. Né? Na verdade, ele tem uma dificuldade grande em fazer as trocas. E acho que, no final das contas, nesse duelo, que parece um duelo bizarro, entre Ramos e Carpini, mais uma vez os dois perderam. Assim como foi contra o Novo Horizontino. Os dois saíram derrotados mais do que o time de Córdoba. Enfim, Arnaldo, vamos dar o fala, resultado da Fred. enquete, como é que está a enquete? Como é que Exatamente, eu ia dar parcial aqui para a gente mudar um pouco de assunto, já que o São Paulo está tomando o nosso precioso tempo. Ó, quem está E decepcionando é mais ou menos como o Mauro falou ali na dica dele. Quem me decepcionou mais na estreia? Flamengo contra Milionários lidera, 39%. Botafogo contra Júnior ali pertinho, 35%. São Paulo contra Talheres, 20%. Corinthians contra Haas. Acho que estão deixando o Corinthians meio de café com leite, aqui 7%. a expectativa em torno do Acho que Corinthians não permite inexiste. decepções. É isso. Inexiste. Juca, aproveita, pega o gancho. Você falou um pouquinho, e o Botafogo que está brigando pela liderança da pesquisa, o Textor voltou a falar, mas fez
Foi a polícia, falou para a Leila baixar as armas, que o Casares is my friend e tal e tal. Até onde vai parar o Textor? Que ele dá? Eu tenho um olho lá em cima, né, que enxerga tudo o que a gente não vê. Até onde vai parar o Textor, Juca? Você que já trabalhou com escândalos e manipulação no futebol brasileiro, nos primórdios e tal. Como é que você está vendo essa era Textor de denúncias com base na inteligência artificial? Veja bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que há manipulação de resultados, sempre houve, em algumas épocas mais, em outras épocas menos. Dois dos escândalos no futebol brasileiro foram motivados por apostas. O primeiro, em 82, a máfia da loteria, apostas legais, a loteria esportiva. O segundo, máfia do apito, apostas ilegais. Bem, multiplique isso agora, digitalize isso no novo mundo, não é? Da revolução tecnológica, com a Apostolândia pelo mundo afora. Na NBA estamos vivendo com denúncias também, né? O pivô de um grande time teria sido cúmplice de não fazer o número normal de cestas de 3 pontos que ele faz, e jogou 4 minutos e saiu. Enfim, o outro, o Tatum, que é uma das estrelas do Boston Celtics, que, ao que tudo indica, será o campeão da temporada, dizendo que agora nas redes antissociais reclamam com ele que perdeu dinheiro porque ele não fez os 25 pontos que o cara apostou. Ele disse, virou uma loucura isso aqui, né? Bom, então, eu quero deixar claro isso. Eu não estou dizendo que o esporte ou o futebol seja um jogo limpo, que não haja manipulação. O que eu estou dizendo é que todas as vezes que alguém denunciou, deu nome, sobrenome e a cara a bater, até para ser processado pelos envolvidos denunciados. O Textor está jogando um bando de suspeitas no ar quando ele fala que 5 jogadores do São Paulo participaram da manipulação do resultado da goleada que o São Paulo tomou do Palmeiras. Ele está pondo os 16 jogadores do São Paulo que entraram em campo aquele dia, sob suspeita, porque ele não citou o nome dos 5. Aí ele diz, não, estou dando a eles o direito constitucional da defesa. Bom, mas quem vai se defender do que não foi acusado? Quem vai vestir a carapuça? De duas, uma. Ou você não fala, ou você fala e mostra. O que ele está fazendo é absolutamente deletério. Absolutamente deletério. A sensação que dá é que ele está querendo cair fora da SAF do Botafogo, passar ela adiante. E está tentando desmoralizar as coisas no Brasil. Ele tem motivos para isso? Ele tem. O Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil que a Interpol pega, o Marco Polo Del Nero não pode sair do Brasil que a Interpol pega, o Marim já foi pego, o Caboclo foi banido ou foi posto para fora por assédio, o baiano Edinaldo Rodrigues, igual aos paulistas Marim, Marco Polo Del Nero, e ao mineiro Ricardo Teixeira, também está sendo processado por assédio. Então, na cúpula da CBF, você não confia em ninguém. Então, é terreno fértil para você fazer denúncias. Mas ele está fazendo denúncias baseado num relatório de inteligência artificial, porque o gesto dos jogadores não foi compatível. Eu pergunto, e o Tiquinho? Como foi o gesto do Tiquinho no pênalti que ele perdeu, que daria o 4-1? Tem algum microfone aberto com o caminhão de gás passando na rua? Tem não é o texto. Não é o texto. Muito bem. Eu acho que é o Textor. Eu acho que é ele mesmo. Está vendendo gás agora.
Ele é muito poderoso e é o rei dos efeitos especiais, né, Zé Trajano? Não, Não é foi uma isso? figuraça. Isso, O Texto agora vende gás, TV a cabo, isso, entendeu? Ele está envolvido em outras exatamente. coisas. E aí, então, você acrescente nesse mundo, né? Ainda dei essa nota ontem. As televisões brasileiras ou controladas por TVs estrangeiras estão entrando no mundo das bets. Pediram inscrição no governo para participar do mundo das bets, apesar da lei ser expressa, dizendo que quem compra direitos de transmissão, quem reproduz e tal, não pode. Mas a tal história, a gente sabe, nada no Brasil não é negociável. Então, não tenho dúvida que nós estamos apenas começando a ver uma escalada, um tsunami de escândalos. Mas, infelizmente, eu adoraria dar o gatão de ouro para o Textor, porque ele ajudou a limpar o futebol brasileiro. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está fazendo uma denúncia, até agora, leviana.